Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E esse canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, hoje em específico, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor Jesus Cristo tem falado comigo nos últimos dias. Bom, eu preciso falar aqui um pouco mais detalhadamente a respeito de uma visão que o Senhor Jesus Cristo me deu no dia 11/6 deste ano, dia 11 de junho. E essa visão foi dividida em 3 partes. Então, a primeira parte da visão, eu estava de pé, olhava para cima e vinha uma chuvinha fina. Eu olhava e via a chuva caindo. E a visão terminou aí, a primeira parte. Naquele momento, eu lembrei destes versículos aqui que eu vou ler para vocês. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Bom, a segunda parte da visão que eu tive algumas horas depois foi que a mesma chuva estava acontecendo, porém eu já estava no ar, eu já estava sendo levantada no ar, estava subindo. E a terceira parte da visão que eu tive alguns minutos depois, eu estava na frente de uma casa, perdão, eu estava na parte da frente de uma casa. Essa casa tinha o chão com grama e bloquetes, e para não pisar ali na grama, né? E tinha um anjo ao lado, um anjo, na verdade, que era uma mulher. Ela não tinha asas, mas ela estava com um vestido branco, um vestido muito bonito, simples, bastante simples, mas muito bonito. E o tecido daquele vestido não era um tecido que eu já tenha visto aqui na Terra. Bom, ela tinha o cabelo preto e eu sei que ela estava lá para me receber, ela estava lá para me dar boas-vindas, me dar um abraço e tudo mais. Essa foi a terceira parte da visão. E terminou aí. E, bom, eu fiquei ali com aquilo na minha mente, fiquei pensando naquilo. Claro, fiquei extremamente feliz por ter recebido aquilo da parte do Senhor Jesus, mas eu tentava entender o que significava e muitas vezes, irmãos, eu tenho dificuldade de entender alguma coisa, às vezes entendo e daqui a pouco percebo que não era exatamente aquilo que eu tinha entendido, e aí o Senhor Jesus Cristo me faz entender o que é realmente, né? Enfim, essa sou eu, essa é a Cibele. Mas o Senhor Jesus Cristo é perfeito, né? Então, irmãos, como eu estava tentando entender aquilo e não conseguia, no dia 18, Jesus me deu um sonho. Do dia 17 para o 18, Jesus me deu um sonho. E nesse sonho, durante o sonho, eu falava para as pessoas que eu ia me casar com o pastor. Eu ia me casar com o pastor, figura de Cristo, né? Como diz João capítulo 10, que Jesus é o nosso pastor. E eu estava esperando até chegar a hora desse casamento. E no final do sonho, então, irmãos, eu olhava para cima e via que a chuva começava a cair. Nesse momento eu entendia que tinha chegado a hora do casamento. E eu dizia assim: agora eu tenho que ir, que eu preciso me casar. Terminou o sonho ali. Quer dizer, a primeira parte da visão se repetiu no sonho, né? Uma semana depois. Irmãos, isso para mim foi assim algo que não teve explicação. Foi algo que realmente veio para dar uma alegria muito grande ao meu coração. E
fiquei novamente pensando e pensando, né? E tentando estudar esses versículos, tentando entender através da palavra de Deus o que pode ser essa chuva serodia, né? E me lembrei que o Senhor Jesus Cristo tem ministrado ao meu coração a respeito do que ele fala em Mateus, capítulo 24, versículo 14. E eu vou ler para vocês. Recentemente nós tivemos aqui um trabalho com os jovens e eu ministrei sobre isso. Esse versículo diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, meus irmãos, o que esse versículo diz para nós? Esse versículo aqui diz que antes do fim, e o fim aqui nesse contexto retrata a grande tribulação, né? Diz que haverá um momento em que o evangelho vai ser levado a todas as casas, que o evangelho vai chegar para todas as pessoas. E depois de que o evangelho cumprir esse papel, aí sim virá o fim. Irmãos, esse versículo, para mim, ele ganhou uma nova conotação nos últimos tempos. Por quê? Muitas vezes a gente espera por um avivamento, a gente ora por um avivamento, imaginando que vai ser assim algo barulhento, uma movimentação muito grande, né? E não é esse o propósito de um avivamento. O verdadeiro propósito de um avivamento é que o evangelho chegue até os ouvidos das pessoas, que produza arrependimento nos corações e que elas se acheguem a Cristo, né? Então, irmãos, eu acredito que aquela chuva que o Senhor Jesus Cristo estava me mostrando através da visão e do sonho seja exatamente isso, conforme o Senhor Jesus Cristo disse aqui. Está chegando o momento, meus irmãos, e eu acredito que já chegou, em que as pessoas ouvirão do Evangelho. Há um mover acontecendo. E, irmãos, é neste momento, no momento que vai haver esse mover do evangelho sendo pregado, do evangelho sendo espalhado, das pessoas estarem recebendo o evangelho, que nós, a Igreja de Cristo, vamos subir para a glória. Cristo tem me mostrado dessa maneira, e eu acredito, meus irmãos, que tudo isso está acontecendo, que tudo isso nós vamos ver imediatamente. E eu acredito dessa forma, porque foi assim que eu senti no meu coração, quando eu tive aquela visão e quando eu tive esse sonho e as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, tá certo? Então eu queria compartilhar isso com você e dizer que não pare de orar pelas pessoas que você já tem orado, talvez há anos. Não pare, não deixe de orar agora por essas pessoas. Não deixe de orar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Não deixe de orar pelos seus vizinhos. Não deixe de orar pelos seus parentes, né? Aqueles que estão fora da sua casa. Porque, irmãos, vai chegar o momento em que o evangelho vai bater na porta dos corações. E pode ser que neste momento, na última hora, eles venham se achegar a Cristo. Existe ainda essa esperança. Amém? Eu queria então deixar essa mensagem para que você reflita. Deus abençoe o seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.